Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Nossa Senhora do Rosário e, de alguma maneira, recordando que foi por ocasião deste contexto histórico que o título de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos foi inserido na ladainha lauretana, na ladainha de Nossa Senhora. Então, a partir dali, este título foi invocado mais frequentemente. Maria, auxílio, ajuda, protetora dos cristãos. Pois bem, esta festa, mariana de Nossa Senhora do Rosário foi instituída por ocasião de uma grande batalha. Nós estamos aqui no século XVI. Em 1566, o Papa Pio V, São Pio V, subiu ao trono de Pedro, foi feito Papa. O cardeal foi feito Papa. E a situação dos cristãos era muito difícil, a situação dos católicos era muito difícil. Por quê? Porque de fora, os muçulmanos já estavam há mais ou menos 100 anos tentando entrar na Europa para dizimar a fé cristã. Então, as dificuldades de fora. E dentro da Europa, também dificuldades imensas. Recordemos, por exemplo, a Reforma Protestante. Neste período que acontece a Reforma, e a Inglaterra está dividida, o anglicanismo está instituído, a Irlanda está sendo tomada porque o reino da Inglaterra tenta converter à força mesmo os católicos da Irlanda, e a Escócia também. Então nós temos este problema. Temos a Alemanha tomada pelos protestantes, a influência que ela faz na França. Então nós temos Inglaterra, Irlanda, Escócia, Alemanha, França, e nós temos os príncipes católicos nos estados pontifícios, que estão mais interessados na sua segurança econômica do que na salvação das almas, na segurança da fé católica, na expansão da fé católica, de modo que muitos príncipes católicos, isto é, chefes de estados pontifícios, eles estavam fazendo, chefes de estados que estavam ligados ao Papa, estavam fazendo tratos com os muçulmanos, dizendo assim: se vocês invadirem, nós iremos facilitar a entrada de vocês, mas vocês vão assegurar a nossa subsistência econômica. Percebe aqui, meus santos, quando
os interesses econômicos estão acima dos interesses espirituais. Quando as pessoas pensam mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Pois bem, é nesse contexto então que em 1571 o Papa Pio V, São Pio V, ele resolve deter a expansão islâmica muçulmana. Os muçulmanos estavam se aproximando e iam invadir a Europa. Então o Papa consegue a chamada Tríplice Aliança. Ele consegue a aliança com os estados pontifícios, é claro, com o rei da Espanha, que era uma grande potência na época, e com a República de Veneza. Então, com esses três, digamos, estados, com essas três potências, eles vão tentar deter os muçulmanos. Mas, meus irmãos, a luta era desproporcional. Os muçulmanos, eles eram muito mais fortes. Imagine que do lado católico nós temos em torno de 200 navios. Os muçulmanos tinham mais de 1000 navios. E os navios muçulmanos eram muito mais equipados, eram muito mais modernos, eram muito mais eficientes militarmente falando. Enquanto no lado católico nós tínhamos em torno de 80.000 soldados, os muçulmanos tinham mais de 300.000 soldados, aqui contando com os marinheiros. Então vocês podem imaginar que era uma luta desproporcional. Mas o Papa sabia que não era contra Efésios capítulo 6, versículo 10 e seguintes, não é apenas contra seres de carne e sangue que nós lutamos, mas contra seres espirituais. Então, meus irmãos, já aqui, neste ponto, nós temos um grande ensinamento para nós. Diante dos desafios da nossa vida, nós precisamos nos recordar de que existe uma luta espiritual. Se aquilo que nos desafia, se aquela situação que de alguma maneira nos desafia, se é algo agradável a Deus, se é algo bom, existe uma luta espiritual ali para tentar destruir aquela boa obra. Então, por exemplo, a educação dos filhos é um desafio para os pais. Mas pais, pelo amor de Deus, não pensem simplesmente, nem primeiramente, em dar uma boa educação aos filhos, numa boa escola, se é que vocês vão encontrar, a dificuldade de encontrar uma boa escola, mas tudo bem. De dar uma boa educação ao seu filho, numa boa escola. Se você compreende uma boa escola simplesmente aquela que dá conteúdos, mas se você compreende o que? Eu quero dar uma formação, uma educação para os meus filhos, eu quero prepará-los, não apenas para este mundo, mas eu quero prepará-los para o céu. Então os pais, eles rezam pelos seus filhos. Então os pais ensinam os seus filhos a rezar. Então os pais rezam com os seus filhos. E os pais ensinam os seus filhos a amar a Deus. Ensinam por palavras e ensinam pelo exemplo. E percebe que a luta aqui da educação dos filhos, ela se dá em vários pontos, não apenas no âmbito natural, financeiro, que nós às vezes nós nos dizemos cristãos, mas nós nos comportamos como pagãos. Então não é apenas contra seres de carne e sangue, porque imagine, se nesta luta contra os muçulmanos, que eram mais fortes em navios, que eram mais fortes em soldados, se o Papa, o rei da Espanha, que estava à frente por meio do seu irmão bastardo, que era Dom João da Áustria, e
a República de Veneza. Se eles ficassem preocupados simplesmente em conseguir mais soldados, mais navios, eles não iam se ater ao principal. Então, meus irmãos, e aqui eu não preciso falar de todos, e eu nem conseguiria falar de todos os desafios da nossa vida, mas pensemos naquelas situações difíceis, seja para a nossa vida particular, para a nossa vida familiar, para a nossa vida paroquial, para a nossa vida como arquidiocese, para a nossa vida como nação, como Brasil. Nós precisamos aprender a também e principalmente lutar com as armas espirituais. Nunca se esqueçam, copiem, decorem esta frase, porque é um ensinamento para toda a vida. Faça como se tudo dependesse, faça como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado depende de Deus. Santo Inácio de Loyola. Então, por um lado, você trabalha, por um lado, você se empenha, por um lado, você dá o seu sangue, mas por outro lado, tão importante quanto, se não mais, você dobra os seus joelhos e reza. Você dobra os seus joelhos e implora a graça de Deus. Você espera o resultado de Deus. E aqui, não apenas para os grandes e difíceis acontecimentos, mas para os acontecimentos da nossa vida cotidiana. Aqui não apenas para aqueles acontecimentos que nós achamos que não tem solução, que estamos derrotados, mas até para aquelas situações que nós pensamos assim: não, nós damos conta, nós iremos conseguir. Mas inclusive para estas realidades, porque nós não podemos nos esquecer da frase de nosso Senhor: sem mim nada podeis fazer. Isto é, sem Jesus, meus santos, sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo, sem Deus, até aquilo que se apresenta relativamente fácil e possível, se nos torna impossível. Então, já um ensinamento que a festa de hoje deve reavivar em nós: buscar em Deus, buscar a graça de Deus, buscar o auxílio de Deus em todas as circunstâncias. Então, o Papa São Pio V não pensou duas vezes. Quando ele viu aquela situação desproporcional e desfavorável, ele começa a suplicar o auxílio divino. As igrejas todas, imagine, meus santos, a Europa estava agoniada, né? Porque é claro, né? Que só um parênteses: quando o medo bate a porta, a devoção aflora, né? Então, os cristãos sabiam que se os muçulmanos invadissem a Europa, eles iam destruir tudo. O sultão já tinha dito que ele iria entrar a cavalo na Basílica de São Pedro. Então, era esse o seu intuito: destruir, acabar, aniquilar. E eles sabiam também que inclusive os seus bens seriam tomados. Então o Papa institui o quê? Que em todas as igrejas seriam celebradas missas contínuas. Lembre-se que naquele período não existiam concelebrações, né? Então era um padre que celebrava uma missa. Então era um padre atrás do outro, isso 24 horas. Lembrem-se que naquele período, com a missa no rito antigo, era muito comum a prática de, enquanto o padre se atinha na consagração, que era feita versus Deum, né, voltado para Deus, e em muitas partes silenciosa, as pessoas rezavam o terço. Então ele instituiu o quê? Que as missas deveriam ser celebradas e os rosários deveriam ser rezados constantemente nas igrejas e nas casas. Que procissões penitenciais deveriam ser feitas, e inclusive o Papa as fazia. Então imagine o Papa em vestes de penitência,
descalço, caminhando pela cidade, fazendo penitência, rezando o Santo Rosário, suplicando a Deus que Ele tivesse misericórdia, dizendo a Deus: Senhor, nós reconhecemos de que nós não merecemos esta graça, mas nós suplicamos a Tua misericórdia. Senhor, nós reconhecemos de que os nossos pecados merecem os vossos castigos. Nós reconhecemos de que temos desprezado as Tuas graças. Nós reconhecemos as nossas infidelidades, porque aqui, meus santos, quando nós rezamos, não é dizendo assim: Senhor, nós reconhecemos que eles querem trazer a desgraça para o nosso país, de que eles querem trazer coisas erradas para a nossa nação, livra-nos, Senhor. Não, meu santinho, você vai dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha nação, do meu país, porque se eu vejo que hoje tantos ensinamentos contrários podem com tanta facilidade mudar as mentalidades das pessoas, é porque eu fui infiel. Eu, padre, você, leigo, cada um na sua situação. Se hoje, você vai dizer, se a minha família não é mais santa, se os meus filhos não são católicos de verdade, é por culpa minha, Senhor. Eu não mereço esta graça. Se a minha paróquia não é católica de verdade, é também por minha culpa, Senhor. Eu não mereço esta graça, mas eu suplico a Tua misericórdia. Se a nossa nação não é mais católica, não é mais cristã de fato, é por nossa culpa. Nós fomos infiéis, mas por misericórdia, Senhor, nós vos suplicamos esta graça. Então percebe? Por um lado, você reconhece a sua miséria. Por outro, você suplica a misericórdia de Deus. Então, aqui eu fiz uma aplicação para nós. Voltemos então para o contexto de então. Então, o Papa fazendo penitência, chamando o povo, e o povo abraçou, começou a fazer penitência, não só nas procissões penitenciais, mas penitências particulares, rezando o Santo Rosário, porque imagine, nós estamos falando de São Pio V, que era um dominicano, então devotíssimo, né, de Nossa Senhora, do Rosário de Nossa Senhora. Então, rezando o Rosário, fazendo penitências particulares, procissões penitenciais, celebração da Santa Missa, e os navios iam partir para Lepanto, região da Grécia, por meio da qual os muçulmanos queriam entrar na Europa. Só que antes de Dom João da Áustria, que era o filho bastardo que estava à frente daquela armada, antes de eles partirem, Dom João da Áustria decretou que todos, inclusive os escravos e criminosos nas galeras que remavam os navios, todos deveriam se confessar, comungar e jejuar durante 3 dias, isto é, apenas uma refeição no dia. Imagine nós que fazemos cara feia no jejum da Sexta-feira Santa, né? 3 dias seguidos, apenas uma refeição, e todos, em torno de 81 mil pessoas, é muita gente, imagine, se, por exemplo, numa noite aqui, aos domingos, quando nós começamos as confissões, cada padre atende em torno de 25 a 30 pessoas, das 5 da tarde às 9 da noite, cada padre atende mais ou menos 25 pessoas, isso dá em torno de 6 a 8 minutos cada uma. Tudo bem que essas confissões aqui, primeiro, que eram todos homens, né?
então o homem fala menos. Mas as confissões também eram mais rápidas, ok, mas são 81.000 pessoas, é muita gente para confessar em 3 dias. Então era a confissão 24 horas, de manhã, à tarde e à noite. E os padres franciscanos, jesuítas, dominicanos, ali entrando nos navios que ficavam fechados, isto é, ninguém, além dos padres, ninguém poderia entrar ou sair. Por quê? Por causa da prostituição. Nada. E porque também, se eles morressem, eles morreriam em estado de graça, estariam preparados para ir para o céu. Percebe aqui, meus santos? Isto é, eram pecadores, né? Eu falei que aqueles que estavam nas galeras eram muitos criminosos, mas existia a fé. Nós precisamos ganhar o céu. Se por acaso nós morrermos, nós morreremos na graça de Deus. Pois bem, diz então que eles vão, quando chegam à Grécia, a Lepanto, na manhã de 7 de outubro de 1571, Dom João da Áustria diz: aqui morreremos ou venceremos. Aqui se dará, digamos, o enlace, aqui o ponto final. Diz que a batalha começa, e é claro, os muçulmanos com muito mais navios, com navios muito mais equipados, começam a destruir os navios católicos e a matar os soldados católicos. Diz uma batalha sangrenta, mas no entardecer, quando se aproximava a hora de Nossa Senhora, às 6 horas da tarde, no entardecer, diz que de uma hora para outra, os navios muçulmanos começam a atacar uns aos outros. Eles começam a ficar como que enlouquecidos e começam a bater em disparada. Os navios católicos conseguem ainda afundar outros e prender muitos outros soldados. Quando eles estão sendo arguídos, inquiridos, perguntam por que é que naquele momento eles começam a guerrear entre eles e a bater em disparada. E os soldados, de uma maneira unânime, dizem aquilo que os católicos não viram, que num dado momento, uma mulher de um aspecto terrível, ela é doce, ela é a doce mãe de Deus, mas uma mulher de um aspecto terrível para eles, apareceu no céu e incutiu um tal terror, tanto medo no coração deles, que eles já não sabiam mais o que eles faziam. Começaram então a guerrear entre si e a tentar bater em disparada. E aquela guerra, que era certa a derrota, se tornou uma vitória estrondosa. Diz que naquele mesmo momento, o Papa, que estava em Roma, em oração, ele se levanta e diz: nós vencemos a guerra, comecemos as orações em ação de graças. E é bom lembrar, meus santos, que oficialmente a notícia só chegou no dia 21, isto é, 15 dias depois a notícia chegou. Não existia telefone, não existia WhatsApp, vou mandar um e-mail, nada disso. Então 15 dias depois a notícia chegou, mas Roma já cantava Te Deum a Deus. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes, sois santo, santo, santo. Quer dizer, cantando os louvores de Deus, porque o Papa já tinha sido noticiado. Meus irmãos, nós estamos celebrando esta festa de Nossa Senhora do Rosário. O que é que nós iremos aplicar agora para a nossa vida? Isto é, nós iremos apenas ouvir isso, que é muito bonito, e voltar para casa com essa notícia, ou nós iremos sair daqui e dizer: eu vou levar mais a sério
a minha vida de oração. Eu não posso ser um católico meia tigela, um católico frouxo, um católico morno, um católico pela metade. Eu preciso ser um católico de verdade e obediente à minha mãe. Ela tanto pede que nós rezemos o terço, e eu espero que todos nós aqui rezemos todos os dias o nosso terço, que procuremos rezar devotamente, com piedade, mas que sempre rezemos o nosso terço, e que além disso, que nós não nos esqueçamos, meus santos, Efésios capítulo 6, versículo 10, não é contra seres de carne e sangue que nós lutamos. Hoje é sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, a primeira sexta-feira do mês de outubro, deste mês de outubro tão crucial para nós brasileiros, já que no finalzinho de outubro nós temos eleições. O que é que nós iremos fazer? Nós iremos nos preparar para as eleições, como todos se preparam, como os pagãos se preparam, ou nós iremos nos preparar por meio de armas naturais, humanas, isto é, a inteligência, tentando conversar com as pessoas, e iremos também e principalmente nos preparar com as armas espirituais, dobrando os nossos joelhos e dizendo: Senhor, eu não mereço esta graça que eu estou pedindo. A nação não merece esta graça que está pedindo, mas por misericórdia, Senhor, nós te suplicamos, livra-nos do mal. Quando você estiver rezando ali o seu terço, e no terço o Pai Nosso, e que você no finalzinho do Pai Nosso você vai dizer: mas livrai-nos do mal. Você sabe a que você está se referindo. Quando você disser: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Você sabe qual é a sua súplica, quais são as nossas necessidades, os nossos desejos. Então que nós rezemos pela nossa nação. Hoje, sexta-feira, que é um dia penitencial, é verdade, não é obrigatório que façamos jejum, mas nada impede que façamos, ou que façamos um outro tipo de penitência, mas que hoje e nas outras sextas-feiras e em todos os dias, que nós no nosso terço seria uma excelente oração, quer dizer, além de nós rezarmos sempre, mas durante esses dias que antecedem, de nós cotidianamente colocarmos esta intenção nas mãos de Nossa Senhora, que assim como ela livrou a Europa daquela desgraça do islamismo, Nossa Senhora não é nada ecumênica, né? Assim como Nossa Senhora livrou a Europa da desgraça do islamismo, que ela nos livre daquela desgraça que nós não queremos para o nosso país, daquelas desgraças que nós não queremos para o nosso país, da desgraça do comunismo, da desgraça do aborto, para citar duas apenas. Não é do agrado de Deus que isso entre na nossa nação. Então, cristãos, católicos, dobremos os nossos joelhos, coloquemo-nos em oração e supliquemos a Nossa Senhora estas graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.